amigos da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião de hoje, convidando a todos que, com muita atenção, assistam o nosso seminário de hoje, que será Perturbações Espirituais, realizado pelo nosso companheiro Renato Sanches, que nos trará conteúdo muito importante para o nosso momento atual no planeta. Vamos colaborar, prestando atenção e aprendendo muito nesta oportunidade. Jesus nos abençoe. Então vamos dar continuidade e concluirmos o ciclo de palestras, de estudos realizados em torno de obras fundamentais de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Iniciamos com transtornos psiquiátricos obsessivos, transição planetária, amanhecer de uma nova era e agora, por fim, perturbações espirituais. Então, a nossa tarefa hoje é apresentar de forma resumida, dando destaque ao conteúdo doutrinário e, sobretudo, a advertência que os espíritos superiores endereçam a cada um de nós. Então, de início, a finalidade da obra, de forma resumida. Manuel Filomeno de Miranda, de alguma forma, faz parte da série que iniciamos com Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente nas sociedades espíritas sérias, dedicadas à renovação da sociedade, bem como nos agrupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas. Então, esse trecho, por si só, sintetiza o objetivo da obra, que é trazer uma advertência para as casas espíritas sérias, que se dedicam ao progresso e à difusão do Evangelho, do Espiritismo, para nós que somos as almas necessitadas. Tratando dos desafios modernos que se apresentam, sobretudo, sob a forma das obsessões coletivas e individuais. E não duvidemos de que, tal como nós defrontamos na atualidade, com a associação de pessoas que se afinizam para a promoção do bem ou em detrimento do progresso, também no plano espiritual, o modus operandi é o mesmo. Espíritos há que se reúnem em torno da luz e que, nas pegadas de Jesus, nas pegadas do Divino Amigo, difundem o progresso, as bênçãos, o conhecimento, a consolação. E há também organizações formadas por espíritos ainda ignorantes e perversos, que se consorciam com a finalidade de atravancar o progresso humano. Que fique muito claro isso para nós. A doutrina espírita nos ensina com grande clareza esse ponto. Então, vamos adiante. E a fim de que possamos nos utilizar de um modelo de compreensão, de um modelo que possa bem representar qual é o peso da responsabilidade que temos sobre os nossos frágeis ombros, recordemos a lição de Judas. Não que nossa intenção seja desmerecer o espírito já redimido de Judas, convictos de que estamos de que os espíritos redimidos não se ressentem da oportunidade de compartilharem as suas experiências de fracasso, a fim de que possam elas edificar
as nossas almas. Então, Emmanuel, em Vinha de Luz, ele assinala: não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, a fim de que não fracassem. A advertência é essa. A oportunidade da reencarnação que nos foi oferecida reclama de nossa parte uma resolução firme e inabalável. E guardando a regular distância que nos separa, nós, na nossa humilde latitude do colégio apostólico, qual não é a nossa responsabilidade? Qual não é o grau de dificuldade, o grau de fragilidade que nós temos ainda de que somos portadores? Então, a vigilância, o cultivo da humildade, a consciência de que o trabalho, como muito bem exposto aqui em momentos anteriores, é muito clara na necessidade do nosso roteiro de progresso, a fim de que nós nunca nos julguemos infalíveis, a fim de que nunca nos julguemos prontos e acabados, mas sim conscientes dos nossos deveres espirituais, que chegam a cada um de nós pela misericórdia de Deus e não pelos nossos próprios méritos. Vale também recordar o Espírito de Verdade quando ele fala para Kardec: não te esqueça que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, por quanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um só homem. Para que fique bem claro a importância que nós temos de unirmos as nossas forças, cultivarmos a humildade e valorizarmos os dias, as horas que correm, em favor do nosso progresso. Prosseguindo com a finalidade, bem sublinhada pelo Manuel Filomeno de Miranda, desejamos com a presente obra alertar os companheiros inadvertidos e descuidados. Ele fala para os espíritas, que fique claro, fala para nós que já conhecemos a lei de reencarnação, que já conhecemos a lei de causa e efeito, que já conhecemos mais ou menos, de forma específica, o nosso passado espiritual delituoso. Então, a advertência é para os espíritas que militam nas casas espíritas sérias. Desejamos, com a presente obra, alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores espirituais que neles confiam. E o livro narrará justamente uma intervenção que vem dos altos planos espirituais em favor de casas espíritas sérias que se encontravam sitiadas por organizações espirituais que se dedicavam à criação de obstáculos à propagação do espiritismo, se imiscuindo nas células espíritas pela fragilidade de nós mesmos, interferindo nos trabalhos em curso, criando dificuldades de variada ordem em função das nossas fragilidades morais. Então, o livro narra exatamente uma equipe de trabalho organizada e coordenada por Bezerra de Menezes, da qual fazia parte, como nós veremos logo a seguir, Manuel Filomeno de Miranda, que relata a atividade desse grupo que visita diversas instituições espíritas sérias com o objetivo, com a finalidade de levar socorro e auxílio às casas em acentuada dificuldade. Então, os pontos fundamentais da obra são esses: a advertência dos espíritos superiores quanto às nossas responsabilidades de trabalhadores de última hora, encarecendo a realidade irrefutável de que nós rogamos, suplicamos a abençoada oportunidade da reencarnação. Basta. A mensagem diz: quantos espíritos se encontram nesse momento no plano espiritual, elevando ao alto as suas preces, pedindo a oportunidade da reencarnação.
e nós já desfrutamos da sagrada bênção. Então, a advertência dos espíritos superiores das casas espíritas, sérias aos espíritas de modo geral, em relação aos seus deveres para com o Consolador. As obsessões coletivas e individuais nas células espíritas, fruto da nossa invigilância, fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que abre largas comportas para a ação desses espíritos que se imiscuem e que, sintonizando ainda com as nossas fragilidades morais, conseguem se adentrar e interferir nas nossas atividades com graves prejuízos. Fala também dos desafios contemporâneos. Os desafios contemporâneos de cada um de nós, no enfrentamento das dificuldades, do sofrimento, mas, sobretudo, na luta contra as nossas más inclinações. Na luta contra ainda fragilidades que assinalam o nosso atraso espiritual, pondo em risco o alto investimento que os espíritos nos oferecem em nome da divina bondade. Trata da negligência dos deveres espirituais, do esquecimento dos deveres, quando mergulhados na carne, quando, diante das oportunidades que surgem dos contextos, das circunstâncias, que falam alto ainda ao nosso passado, nós, de forma negligente, esquecemos esses sagrados compromissos assumidos com os benfeitores que confiam em nós. Então, os pontos fundamentais da obra são esses. O método, o estudo, ele não vai descer em minúcias no relato de Manuel Filomeno de Miranda. O objetivo é pensar elementos que vão dar oportunidade a nós refletirmos sobre pontos fundamentais da doutrina, que são trazidos pela essa obra formidável. Pois bem, esse socorro providencial é organizado por espíritos muito elevados que têm contato direto com Jesus, e eles formam grupos de tarefeiros, inúmeros grupos de tarefeiros, que cada qual, com seu rol de atribuições, visita as casas espíritas buscando sanar os graves problemas em curso. Então, a equipe, especificamente, que desenvolve a tarefa narrada por Manuel Filomeno de Miranda é formada por Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Germando Passos, que foi um estudioso do magnetismo, especialista em fluidos e energias produzidas pelo espírito. José Carneiro de Campos, um médico dedicado ao humanitarismo, e Virgílio de Almeida. E lembrando, ação obsessiva encontra lastro na contribuição vibratória de suas vítimas, que permitem a perfeita sincronia de ondas mentais, permitindo-se as funestas permutas de pensamentos, ideias e sentimentos. Então, a ação, a infiltração, as dificuldades que são criadas pelo ataque de ordem obsessiva são fruto da sintonia que nós oferecemos aos espíritos infelizes. Seja em qual campo for a nossa fragilidade. Então, Manuel Filomeno de Miranda esclarece esse ponto fundamental, deixando claro para nós de que nada adianta uma conduta de superfície, de nada adianta parecermos renovados, se o nosso pensamento é atribulado, se os nossos anseios são criminosos, se as nossas predileções são injustas. E isso dará campo aos espíritos infelizes que vão montar guarda em torno dos nossos passos, encontrando livre acesso para a perniciosa influenciação. E, ao longo das atividades, quando os primeiros atendimentos se desdobram no plano espiritual, nas reuniões de desobsessão, da qual participam esses abnegados tarefeiros, o espírito, desditoso que foi socorrido e auxiliado, ele deixa claro o modo de ação dessas organizações que se dispõem
a causar prejuízos à difusão do Evangelho do Cristo. Ele diz o seguinte: estamos fixados em um programa de extinção da atividade do Consolador que vocês dizem representar. O seu Jesus está morto e a sua doutrina estertora. Em toda parte temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos favores do conhecimento tecnológico para o prazer até a exaustão. Gozar é a nova ordem, porém gozar hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. E como dispomos de tempo infinito, aguardaremos os foliões da ilusão quando de retorno ao grande lar. Então a intenção desses espíritos desditosos é essa: corromper o nosso compromisso, mas, sobretudo, causar prejuízos à difusão do Consolador. E elencando aqui as características e os objetivos que eles perseguem. Gostam de impor regime de pavor à sociedade, carregam ódios seculares desde a Idade Média, acreditam-se justiceiros da divina vontade, dedicam-se à guerra santa contra os hereges espíritas, tentativa de afastar da caridade e atirar-lhes ao lodaçal do prazer, da negação e das obsessões. Valem-se dos demônios internos, dos nossos demônios internos, insuflam os tormentos depressivos generalizados. Pois bem, está aqui todo o rol de objetivos que eles intentam, de prejuízos que eles buscam infligir na obra em curso, na divulgação do Espiritismo, das leis divinas. Criar um regime de pavor, criar um medo sistemático. E eles, esses espíritos, muitos deles vítimas das perseguições religiosas do passado, que são arregimentados por hábeis hipnotizadores do plano espiritual e que, confundidos diante da injustiça de que foram vítimas, eles não acreditam na renovação e nos postulados divulgados pelo Espiritismo. Então, eles acreditam firmemente que são justiceiros da divina vontade. E a tentativa de nos afastar da caridade, empurrando-nos ao lodaçal do prazer, da negação e das obsessões. Por isso é necessária a vigilância absoluta em torno dos nossos pensamentos. Afinal de contas, nós sabemos que temos as nossas fragilidades. Sabemos, pelo um detido exame, por uma reflexão sincera e serena, onde podemos falir. E daí porque não há desculpa, caso nos permitamos algumas atitudes infelizes que comprometam o nosso progresso e, o que é pior, que comprometam o plano de ação dos espíritos superiores. Então a tentativa é essa. E se nós olharmos, espraiarmos a nossa avaliação, o nosso exame para os dias que correm, exatamente é esse o convite que a sociedade contemporânea nos oferece. O prazer até a exaustão, o compromisso vinculado exclusivamente com os imperativos do ego, o individualismo, o materialismo, o despautério ético, todo esse cortejo insano de convites que nos bombardeiam e em relação aos quais não estamos imunes. Em função do nosso passado, em função ainda dos desafios de que somos ainda portadores no plano do nosso progresso. Por isso a importância do trabalho contínuo, da valorização do estudo, do aproveitamento da sagrada oportunidade, que é conhecer a doutrina, que é trabalhar nas suas fileiras. Então, valem-se dos nossos demônios internos. E o relato, trazido por Manuel Filomeno de Miranda, é importante que todos nós leamos o livro na íntegra, o relato é esse. Eles se valem das nossas deficiências ainda, levando-nos ao fracasso, aos compromissos negativos.
insuflam os tormentos depressivos generalizados, que é uma chaga, que é um flagelo também, que persegue hoje de muito próximo a humanidade, criando desilusão, crestando os valores da fé e da esperança, fazendo com que a crença, ou melhor dizendo, a ausência de crença num futuro espiritual, se traduza num pessimismo doentio, que nos coloca, às vezes, numa situação dificílima, sem objetivos existenciais, sem esperança e sem consolação. Então, o primeiro socorro, para que nós tenhamos a ideia da dimensão da gravidade dessa ação, para que possamos intensificar as nossas orações e, sobretudo, o cultivo dos nossos sagrados deveres, o primeiro socorro que eles promovem em relação a uma casa cujo dirigente, cujo presidente da instituição era portador de graves desvios na área da sexualidade. E esse irmão teve a infelicidade de se sentir atraído por uma médium e a seduziu, e ele era casado e com filhos. E vejam vocês qual foi a tragédia que se abateu na vida dessas famílias e, sobretudo, da instituição. Uma jovem médium foi seduzida pelo presidente da instituição, encontrando-se em momento de grave decisão. Então, quando os espíritos superiores, quando a equipe de Bezerra de Menezes inicia o auxílio mais intensivo, o prejuízo já estava consumado. Mas não creamos nós que a ação deles não foi providencial, divinamente providencial, porque eles evitaram o aborto da criança, porque a jovem engravidou. E o plano desses espíritos era que ele e ela se comprometessem ainda mais com o aborto e com o escândalo que ia se produzir no seio da comunidade. Então, ele seduz tudo isso sob terrível influência de adversário dos dois do passado. O presidente da instituição era casado e com família constituída, portador de graves desvios na área sexual, e sugerem à jovem, quando toma conhecimento da gravidez, que ela realize o aborto. Bezerra esclarece que Eduardo tinha como dever amparar a necessitada, que lhe buscou auxílio espiritual, e com quem mantinha dívidas do passado espiritual. As leis divinas sempre favorecem reencontros, para que sejam eles promotores da recomposição dos desvios cometidos no passado. Então, o dever dele, enquanto dirigente da casa espírita, era acolher a jovem e, trabalhando no seio da comunidade, trabalhando sob a luz do Consolador, ambos se redimirem. Então, depois de 2 ou 3 reuniões no plano espiritual, reuniões de desobsessão, eles conseguem esclarecer, sobretudo, o presidente da instituição em desdobramento, e ele toma importantes resoluções que, se não solucionaram de todo os graves prejuízos já consumados, ele evitou de muitos sofrimentos ainda mais atrozes. Então, ele se afasta da presidência da sociedade, ele se divorcia, ele reúne a família e confessa os seus desvios, e ele assume a paternidade. Pois bem, esse é o primeiro socorro para que nós tenhamos exata dimensão da gravidade do problema. O segundo socorro, uma luta interna na casa espírita. Luta interna entre duas correntes, entre duas referências de liderança que conduziam a casa espírita. Fomentada também pela organização espiritual do além-túmulo. Então, tínhamos Senira e Carolina. E a Senira tinha um compromisso consolidado com a codificação espírita. Era a mais experiente, a mais preparada para o cargo de liderança. Tinha mais exata noção dos deveres espirituais, tinha consciência, tinha apreço pela disciplina, pela seriedade que exige a condução de uma casa espírita. Vinculada à caridade, a casa espírita tinha um trabalho no campo da assistência social espírita de largo lastro espiritual. Tinha predileção pelos mais humildes, tinha um trabalho com os moradores de rua, muito valorizado pelo plano espiritual.
E esse trabalho, socorrendo os irmãos em situação de rua, os moradores de rua, ele desencadeia uma grave contrariedade nos espíritos que vampirizavam esse grupo de espíritos que eram auxiliados nessa instituição. E eles se associam e iniciam uma perseguição inclemente. E a Carolina, que não estava preparada ainda para as responsabilidades referentes à liderança, ela tinha um conhecimento doutrinário insuficiente, não oferecia primazia ao conteúdo da renovação moral e tinha preferência, predileção manifesta pelo mundo social em detrimento da austeridade da doutrina. Então, a casa ficou dividida. E essa divisão, essa animosidade recíproca entre os partidos que então se formavam, causaram tremendos prejuízos para a realização das nobres tarefas que o plano espiritual conta com os nossos esforços para realização. Então, isso é muito importante. Vejamos nós, reflitamos nós, qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de animosidade, cria embaraços e dificuldades quase que intransponíveis na família, no trabalho, em qualquer horizonte da sociedade comunitário. A divisão, ela fomenta a discórdia, a maledicência, fomenta o pensamento em desequilíbrio, as emissões mentais nocivas. Então, essa divisão, imaginemos, então, uma divisão numa casa espírita. Imaginemos nós uma divisão na casa espírita em relação à liderança, que deve ser sempre prestigiada, cujas diretrizes devem ser acolhidas, a fim de que o trabalho se desenvolva sem percalços. Como fica a situação de uma casa espírita em que há cisão, divisão, divisionismo, partidarismo? As atividades espirituais ficam por completo comprometidas na sua eficiência, na sua boa resolução. O pensamento em desequilíbrio, as ondas mentais de desarmonia, de ressentimento, eles inviabilizam por completo as atividades nobres e a aproximação dos bons espíritos, deixando vasto campo, amplo campo para a ação dos espíritos infelizes. Não por acaso, hoje é aniversário da nossa República. E que nós tenhamos então, façamos então uma simples reflexão para nós entendermos essa ação dos espíritos infelizes e nosso grau de imaturidade espiritual. Relembrando, a breve tempo, os últimos acontecimentos políticos do nosso país, que causou dificuldades e contrariedades na casa espírita, no movimento espírita. Fato. Causou animosidade em função dessa ou daquela preferência ideológica. Nós não temos o direito. Ora, se nós olharmos o nosso passado espiritual, seremos compelidos a reconhecer que todas as nossas falências estão vinculadas à nossa associação com César. Nós temos que ter as nossas escolhas políticas. Nós temos que nos preocupar mais. Daí, cultivarmos ódios e ressentimentos de lado a lado é uma atitude injustificável. Quando Jesus nos deu o exemplo na sua trajetória, nunca colocou os pés no fórum ou no pretório. Senão no templo, e ainda assim para ensinar, para admoestar de forma severa aqueles que mercadejavam com a fé. Qual não é o exemplo que Allan Kardec nos oferece diante de uma França conflagrada, recém-saída da Revolução, cujo tribunal revolucionário levou mais de 2.000 pessoas à guilhotina? Vemos Kardec apregoar a sua preferência político-partidária?
Então, que nós tenhamos o entendimento, sobretudo aqueles que têm visibilidade no meio espírita, que nós não devemos externar o nosso posicionamento, que nós não devemos nos permitir manifestações imaturas que em nada contribuem para a nossa sociedade, sobretudo para as responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros. Isso só para ficar bem claro o poder que existe quando nós, sintonizando com a vigilância, nos permitimos a divisão. Fazendo juízo de valor em relação ao irmão que tem uma opinião diferente da nossa, equivocado ou não que ele se encontre. Então, os desafios contemporâneos são esses, que são bem enumerados pelo relato formoso de Manuel Filomeno de Miranda. No passado, os desafios enfrentados pelos espíritas procediam do mundo exterior. Na atualidade, porém, são eles de natureza interna, íntima, na intimidade das instituições, pela invigilância, pela nossa invigilância. Pela nossa invigilância. De certos adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Macário, um dos personagens, um dos espíritos superiores que foi Marte em Roma, no século IV, ele também define: ontem possuíamos o circo, as feras, o empalamento, as fogueiras, as cruéis técnicas da impiedade, impondo-nos a abjurar a crença em Jesus. Agora os verdadeiros cristãos enfrentam situações mais desafiadoras, embora não tão dolorosas. As distrações e desvios de conduta tornados estímulos da vida. Comodidades e liberação dos costumes, promiscuidade moral, ausência de afetividade destituída de interesse sexual. Então, todo esse cortejo de descalabro em relação aos quais devemos lutar. Bezerra de Menezes, no livro A Coragem da Fé: o maior desafio para o homem, para o espírito imortal, não se constitui na conquista do cosmos ou do pleno conhecimento das leis que regem o mundo material. O seu maior desafio é a conquista de si mesmo, no domínio mais amplo das próprias emoções e dos pensamentos que se originam em seu mundo íntimo. Então, essa é a nossa luta. Esse é o nosso desafio do momento. Valorizando, sobretudo, a confiança, a oportunidade que foi oferecida a cada um de nós. E não nos iludamos, nós imploramos a oportunidade da reencarnação. Nós prometemos inúmeras realizações, inúmeros esforços que talvez não estejamos nem perto de concretizarmos. Então, o plano de ação dos espíritos infelizes, dos nossos irmãos ainda, que se creem portadores do direito de agredir e de usar da violência, eles se utilizam da nossa debilidade moral. Nós que ainda não amadurecemos psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo. Daí porque a advertência que foi feita aqui do púlpito em relação ao silêncio, à prece, ao recolhimento, à meditação, tem singular e cardeal importância. Esse é um ambiente sagrado. Os espíritos aqui se encontram dispostos a oferecer os seus recursos abençoados em favor do nosso reajustamento íntimo. E se eu entro aqui pensando que o Fluminense vai ser rebaixado, se eu entro aqui irritado com o Estevão, que não para de me pedir algo que ele já falei para ele que não, meu amigo, eu vou estar atrapalhando o circuito, o conjunto, a harmonia da reunião. Isso vale um esforço individual nosso, isso é um aprendizado, isso é hábito. Não é fácil, o pensamento voa, né? Lembranças sucessivas, a conversa,
né, a conversa. Então, esse é um hábito que tem que ser cultivado, um hábito sadio, de nós vibrarmos em favor da reunião, fazermos a prece junto com o expositor, junto com a pessoa que faz a prece aqui, embora nós tenhamos essa dificuldade ainda que é de todos, inerente a todos. Então, uma vez invigilantes, uma vez vinculados a essa ação nefasta que esses espíritos empreendem em detrimento da doutrina do Consolador, da divulgação do Espiritismo e dos serviços espirituais de largo porte que são oferecidos pelas células espíritas sérias, nós passamos a adotar as seguintes condutas que são esdrúxulas: o pessimismo, o excesso de crítica, identificando o erro em tudo, a ilusão de modificar a estrutura da doutrina, considerando-a ultrapassada em alguns pontos, a tentativa de ridicularizar aqueles que são mais afeiçoados à disciplina, à seriedade, que é a condição inegociável para a realização de qualquer trabalho espiritual. A vaidade e orgulho, atribuindo-nos valores que não possuímos ainda, vítimas que somos do orgulho, da presunção e da vaidade. A busca por posições de relevo no movimento espírita, despreparados. E essa conduta, esse rol de desacertos, de desajustes nas células espíritas, desagam nos graves prejuízos à instituição, que são tão bem relatados por Manuel Filomeno de Miranda. Habilmente, esses perturbadores espirituais, que conhecem as más inclinações que predominam em a natureza humana, tornam-se os direcionadores de muitas instituições. Sociedades espíritas que estavam sendo invadidas pela futilidade, pela arrogância, pela presunção e desrespeito às lições exaradas na codificação. Os que seguiam com fidelidade eram taxados de ortodoxos, fanáticos, pelos modernistas interessados na enxertia, na inclusão de ideias extravagantes que não se adequavam ao conteúdo doutrinário do Consolador. Graves conflitos não resolvidos, com graves conflitos não resolvidos, buscavam posição de destaque no movimento espírita. Telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente nas condutas alheias, e adotaram teses de aparência científica, destituídas de base doutrinária. Excesso de técnica e de formalismo, em detrimento da espontaneidade e da conduta cristã. Abandono da mediunidade. Vejamos nós. A que ponto chega o desajuste promovido pela nossa própria invigilância, quando o sagrado instrumento da mediunidade, que é oferecido pelas divinas leis para o intercâmbio sagrado, pela comprovação positiva da imortalidade da alma. Espiritismo sem espíritos. E não precisamos ir tão longe. Não basta o abandono da mediunidade. O descalabro já se consuma quando nós não cultivamos a mediunidade em linhas de seriedade e de devoção sincera. Quando procuramos na mediunidade serviços de ordem particular, desapartados do imperativo da renovação moral, quando damos mais valorização ao passo especial em detrimento à nossa renovação, que cura efetivamente as nossas almas. De nada adianta os meus transtornos íntimos se eu contra eles não invisto decisivamente e eu, dia após dia, ficar pedindo passe especial. É uma conduta paradoxal e absolutamente desprovida de sentido. Quando nós cultuamos o médium, quando nós, na posição de expositores, nos deixamos envaidecer acreditando que
a excelência está na palavra, mas não está na nossa conduta, na nossa fé, na sinceridade de que nós dispomos em falar. E por aí vai. Fanfarras disfarçadas em atividades doutrinárias, quando a casa espírita, a instituição que oferece os serviços espirituais de largo porte, se confunde com as conveniências sociais. O centro espírita é um local sagrado de estudo, de progresso da alma, destinado à iluminação das consciências. Qualquer outra atividade mais afeiçoada aos hábitos encontradiços na nossa caminhada humana não se compatibiliza com o ambiente sagrado que está a cargo da nossa responsabilidade. Necessidade de recursos para a manutenção das obras justificou a adoção de métodos infelizes da sociedade decadente. Venda de bebidas alcoólicas no centro espírita. Publicação de livros com conteúdo lamentável, supostamente de autoria de nomes venerandos. A palavra médium passou a aureolar pessoas portadoras de conhecimento, porém destituídas do necessário histórico de atividade. Então, meus irmãos, que possamos andar enquanto temos a luz, para que as trevas não nos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Foi a exortação de Jesus. E é a advertência que a doutrina espírita nos endereça, na condição de consolador. É a advertência que os espíritos superiores nos endereçam, na condição de espíritos tutelares dos nossos destinos, a fim de que nós valorizemos a luz que hoje é a doutrina espírita em nossas vidas. Sinalizando, indicando com segurança o roteiro que nos compete seguir, mas, sobretudo, sublinhando as responsabilidades que nós já as temos no cumprimento dos nossos deveres, por mais humildes que eles possam parecer, mas não são. No lar, no trabalho, enfim, na nossa vida de relação. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos valorizar a nossa trajetória, a doutrina, o investimento que os bons espíritos fazem em favor do nosso progresso, em busca de melhores dias.